a maior parte dessas pessoas precisam ser internadas de maneira compulsória. São duas maneiras que a gente precisa enfrentar esse problema. A primeira é na lei e a ordem. O traficante que está vendendo crack tem que ficar preso, se não pro resto da vida, por pelo menos 30, 40 anos. A gente tem que destruir as facções criminosas. O bairro do Pinheirinho, para dar bem nome, bem claro ali, lá em Criciúma que eu visitei, é um bairro que é tomado por uma facção local, Tropa do 2, Bonde do 2, uma coisa assim, que é aqui de Santa Catarina, que é uma espécie de uma filial do Comando Vermelho. Eles fazem a distribuição local de drogas. Todo mundo lá é o famoso nóia, só tinha nóia ali naquele trilho de trem. Boa parte daquelas pessoas sequer de Santa Catarina vivem naquele circuito de pobreza e dependência, e o dinheiro que eles gastam, alguns obtêm lá no CRAS, né, obtêm através de auxílios e ajudas, que infelizmente é o cidadão comum, trabalhador, sustentando o vício de outra pessoa. A gente sabe que isso está acontecendo. Então, de um lado, lei e ordem, destruiu o crime organizado, e do outro, internação compulsória, porque muitas daquelas pessoas... Eu entrevistei um rapaz que estava claramente alterado ali, usuário de crack. Aquelas pessoas estão numa situação de desamparo e desalento, elas não têm condição de tomar decisões sobre o corpo delas, elas precisam ser internadas para se curarem do crack. Vai sair agora a vacina do crack, né? Está sendo desenvolvida na Universidade Federal lá de Minas Gerais. Isso vai ser um alento monumental para acabar com esse flagelo. Temos que resolver essas pessoas. Algumas delas são pessoas que têm transtornos mentais e que provavelmente terão que ficar internadas por muito tempo. Outras podem ser recuperadas e voltar para uma vida produtiva e ser reinseridas. Do jeito que está, entretanto, não dá para ficar. Porque aí a gente vai ver a destruição das cidades. Eu estava vendo um bairro muito bonito ali em Criciúma, com crianças indo para a escola, sejando um pouco um cenário que parecia que eu estava no Haiti. Isso é muito pesado. Nós tivemos o prefeito de Chapecó aqui em Santa Catarina, João Rodrigues, também, se eu não estou enganado, prefeita de Balneário Camboriú, Juliana. Estão realizando esse tipo de trabalho de internação compulsória. O que eles fazem? Eles fazem um trabalho de abordagem, eles abordam esse morador de rua, essa pessoa em situação de rua, e oferecem ajuda, né? Clínica, se a pessoa precisa se internar, dá todo um amparo de assistência social, e fala o seguinte: você quer mudar? Você quer ajuda? Não quero, então a gente vai pagar a sua passagem e você vai voltar para sua cidade de origem. Foram bombardeados, né? Foram extremamente atacados. Ou seja, quando você propõe algo como uma internação compulsória com respeito a esse assunto, você está, de uma certa forma, degladiando com os direitos humanos. Eu estou degladiando com ONGs de direitos humanos. Os direitos humanos, eles partem do princípio que aquela pessoa é detentora de direitos e ela tem capacidade de exercer. Uma criança é detentora de direitos humanos, mas ela não consegue exercer plenamente, por isso que eu não posso exigir que uma criança firme um contrato numa empresa. Uma criança de 7 anos não vai fazer. Um usuário de crack está num status pior do que uma criança de 7 anos. Ela não consegue, vamos dizer, fazer suas necessidades fisiológicas como uma criança de 7 anos faz. Ela não consegue se controlar como uma criança de 7 anos. Portanto, as faculdades mentais delas colocam ela numa situação de vulnerabilidade em que ela precisa ser internada. Essa é a verdade. E essa pessoa não tem condição de deliberar, e aí é um outro ponto que essa turma de direitos humanos vem também entrar. Se ela pode escolher usar essa ou aquela rua de moradia. A rua é pública, ela não é privada. Ele não pode privatizar a rua para ele morar lá. Porque quando ele vai e mora numa praça, ele destrói uma rua, ele está destruindo um bairro, uma comunidade, uma vivência, a forma como aquelas pessoas se relacionam. E as pessoas pagam IPTU. E no Brasil é caro, é um imposto absurdo sobre propriedade que as pessoas pagam. Então elas pagam IPTU e aí a rua delas é privatizada por um cracudo. Isso eu acho absurdo. Aí vem um cara de direitos humanos. E os direitos humanos da mulher que não tem mais coragem de andar na rua com medo de ser assaltada? Ela perdeu o direito de ir e vir, que é uma derivada de um dos direitos fundamentais de primeira geração, que é o direito à liberdade. E aí? A gente vai ignorar? Eles sempre ignoram. Eles sempre ignoram porque eles querem um discurso conveniente em que essas ONGs muitas vezes ganham dinheiro através de convênios públicos com as prefeituras para ficar dando sopão e assistência e criam ali um universo em que eles ficam ricos. Em São Paulo havia uma ONG chamada, ainda há, Craco Resiste, em que eles lutam pela resistência da Cracolândia. Não, o usuário de crack ele tem que resistir. Como é que um usuário de crack está resistindo? Ele não está, ele está desistindo, ele está morrendo. E aquelas ONGs, enfim, recebem financiamento muitas vezes internacional ou convênios com prefeitura. E aí, né, tem uma massa de parasitas que são mantidos fazendo isso. Interessante, né? Como é que São Paulo conseguiu acabar com a Cracolândia? São Paulo, na prática, não acabou com a Cracolândia. Aqueles usuários de crack foram espalhados pela cidade. Então, houve um espalhamento deles. Então, eles não ficaram concentrados numa região só, destruindo aquele bairro. Foi uma alternativa ali, eu não vou nem criticar, porque, assim, precisa acabar com a Cracolândia. Mas foi a alternativa que tanto o Tarcísio quanto o Nunes tinham para fazer aquele enfrentamento. A real é, a gente tem que facilitar a vida dos prefeitos e governadores, permitindo e facilitando a internação compulsória. Outra coisa, a gente está falando muito sobre isso. Nós precisamos catalogar todos os moradores de rua no Brasil.
Nós precisamos separar quem são as pessoas que têm transtornos mentais que precisam ser internados. Não por causa do crack, eventualmente por um transtorno mental. Boa parte, o grosso do morador de rua ele é homem, poucos são mulheres. É um homem em geral com transtornos mentais e abandonado pela própria família. Aquilo de, vou te mandar pra sua família. A família às vezes nem existe, a família não quer ir por perto. Então essa pessoa, ela precisa de uma internação, ela precisa de um acolhimento. E se ela não aceitar, a rua não é um lugar pra morar. Nos Estados Unidos o Trump tá discutindo até uma legislação bem simples. Se você quiser ficar na rua, eles vão prender você. Porque no final você vai ter que ter uma sanção que impeça a pessoa de ficar na rua. A gente tá falando, vamos permitir a internação. Há um grupo de pessoas que são passíveis de serem recuperadas e reinseridas economicamente. Sim, vamos fazer lugares de acolhimento, recebimento e de reinserção. Mas isso é um percentual. Outro percentual, e as pessoas precisam entender, são de pessoas com transtornos mentais que às vezes vai demandar que elas precisem ficar internadas. E hoje elas ficam tendo os direitos humanos delas violados. Vou falar aqui nos termos do ongueiro de esquerda. A mulher, quando fica na rua, ela é violentada sexualmente. Muitas ficam grávidas ali, nem sabem quem é o pai. Ela tá usando droga, ou ela tá vítima, tá à mercê de uma outra pessoa violenta que também tá fora de si. Rapazes vivem ali largados, acabam cometendo crimes, muitos têm passagens por polícia. Então, definitivamente, não é bom pra ninguém isso. Nós precisamos corrigir esse problema sem, vou colocar, sentimentalismo barato. Hoje o sentimentalismo barato ele é usado para favorecer ONG de picareta. A ONG picareta não vai ter vez conosco. Olha, aqui na nossa live, muita interação por parte da nossa audiência aqui no YouTube. A Jennifer Franco, ela fala o seguinte, retornando ao nosso assunto passado, concordo, em Florianópolis tem inúmeros casos de moradores de rua atacando pedestres sem motivo nenhum, batendo em criança, desferindo tapas ou socos e, claro, assaltando, roubando fios, que esse é um problema que, pelo amor de Deus, nós temos enfrentado esse problema aí, muitos municípios, não só aqui em Araranguá, mas é impressionante como eles são bons em roubar fios. Teve um vídeo esses dias que a gente colocou aqui para nossa audiência, pessoal, o cara tinha uma perna só e estava subindo no poste e furtando o fio. É um problema público esse, né, Renan? Vai sair um vídeo meu sobre isso. A gente foi lá na favela do Pinheirinho, em Criciúma, e basicamente tinha aquelas fogueiras para derretimento da cobertura plástica ou de borracha ou vinil do fio para extrair o cobre, né? Então é um negócio que tem. E é assim que começa a destruir as cidades. Você começa a ter que destruir, os caras começam a roubar fio, eles começam a circular as ruas, eles começam a impedir que as pessoas andem nas ruas, aí as pessoas começam a colocar muros a mais altos nas casas, precisam colocar segurança, aí não conseguem andar com o celular na rua. Quando você vê, você vira um refém. É isso que aconteceu com São Paulo. Meus pais, quando moravam em São Paulo, nos anos 60, 70, São Paulo era uma cidade boa, mas ela passou por esse processo há muito tempo atrás. Vocês aqui em Santa Catarina têm que impedir isso. Eu quero ajudar a Santa Catarina a impedir isso, e eu quero que os outros lugares derrubem seus muros, porque essas cidades vão melhorar. Hoje, entretanto, o roubo do fio de cobre, né, o pequeno tráfico, é um negócio. O pequeno delito, é um super negócio. Virou negócio. Não é só quem furta, não. É quem compra. Lógico. Porque se tá roubando, se tá furtando, é porque tem gente comprando. Exato. Aí tem que pegar o receptador, quem revende,